Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos estar ensaiando o autotransformador, que é uma configuração diferente de transformador, em que nós temos algumas vantagens e algumas desvantagens. Um autotransformador é um transformador que é obtido com apenas um enrolamento envolto em um núcleo. Então, nós temos primário e secundário compartilhando o mesmo enrolamento, só que partes digamos assim, diferentes do enrolamento, né? Então, um dos lados, o primário, vai usar o enrolamento todo, por exemplo, e o outro dos lados, uma parte do mesmo enrolamento. Aí nós temos um autotransformador abaixador. Se já no primário eu uso só uma parte pequena do enrolamento e no secundário eu uso o enrolamento todo, nós temos um autotransformador elevador, né? Porque quanto maior o número de espiras, maior a tensão de saída. Uma das vantagens do autotransformador é que você tem uma menor quantidade de perdas, porque você tem apenas um núcleo, então você vai reduzir as perdas inerentes a esse núcleo. Correntes parasitas, né, no núcleo, que são devido aí ao aquecimento e à laminação, que não é ideal, digamos assim, né? Nós temos ainda, mesmo com a laminação, curtos-circuitos pequenos que causam aquecimento. As perdas por esterese também, mas como só temos um núcleo, então essas perdas também ficam minimizadas, que são as perdas de alinhamento e desalinhamento dos domínios magnéticos submetidos a campos alternativos. E perdas por efeito Joule também, porque só temos um enrolamento, não temos dois, né? Então, um enrolamento, nós vamos ter perdas inerentes a apenas um enrolamento, então nós temos uma quantidade menor de perdas. Se nós temos menos perdas, podemos considerar que o autotransformador é um transformador de elevado rendimento. Isso é uma vantagem. Uma outra vantagem desse tipo de transformador é que, como eu tenho menos núcleo, eu posso ter um transformador menor para uma maior potência. Então você consegue adquirir esse transformador por um custo mais baixo. Uma outra vantagem desse transformador é que a gente já falou um pouco do rendimento, é que essa potência de saída disponível, ela vem tanto pelo eletromagnetismo que conecta primário e secundário no mesmo núcleo, como também é transferida de forma direta, potência elétrica direta, por conta de uma parcela da corrente de entrada que se soma à corrente de saída. Então nós temos potência elétrica não apenas transferida pelo fluxo, né, que é os transformadores convencionais. Nós temos potência elétrica transferida eletricamente, de maneira direta, do primário para o secundário. Muito bem. E a desvantagem desse transformador, né? A primeira desvantagem, talvez uma das principais, é que ele é um transformador, o autotransformador, que ele não tem isolação entre o primário e o secundário. Então, por não ter essa isolação, algum problema digamos assim, de alimentação, uma sobretensão, uma sobrecorrente de alimentação, ela vai atuar no primário e isso vai ser transferido para o secundário imediatamente. Então nós podemos ter aí, colocar em risco a carga que está depois desse transformador. Um transformador isolador, muitas vezes ele queima antes de queimar a carga. Isso é possível acontecer, né? Por conta dessa isolação elétrica. Tá certo? E você consegue também dimensionar os fusíveis, né, adequadamente. No autotransformador você tem um risco de queima também maior por conta dos fabricantes, né? Então você atende aí um baixo custo para um transformador de potência mais alta e aí essas empresas, né, de origem duvidosa que fabricam transformadores de baixo custo, eles podem aí diminuir a isolação, né? Diminuir a qualidade do produto para poder adquirir ainda um preço menor, já que não é pelo valor agregado, é um transformador mais barato. E aí isso comprometer também a sua aplicação, colocar em risco a carga que você vai ligar nesse transformador. Tá bom? Bom, muito bem, então conversamos sobre o autotransformador. A corrente máxima desse enrolamento compartilhado é o que vai me dizer a potência máxima que esse transformador pode alimentar. Já a gente comenta mais sobre isso. Então vamos olhar aqui
compartilhar a nossa tela. Nós temos aqui o livro do Geraldo, né? Então, no livro do Geraldo, aqui no capítulo 4, ele fala um pouco do autotransformador, mostra aqui um tipo de autotransformador utilizado, né? Residencialmente, comercialmente. Aqui, ó, apenas um enrolamento, apenas um núcleo. Aqui é um exemplo de um autotransformador abaixador, redutor. O primário pega o enrolamento inteiro, o secundário pega só uma parte desse enrolamento. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo desse autotransformador redutor conectado a uma carga. Então, se a carga aí está me demandando 10 amperes, ó, para 70 volts, aí eu vou ter aqui 70 VA de saída, né, ó. Então, eu vou ter que ter 70 VA de entrada. Se a minha entrada é 210, né, se eu dividir aí 210 por 70, né, eu vou ter aí a corrente que é 3,33, que é a corrente aqui do primário, tá? Observe aí que como uma parte da corrente vem do primário, né, e a gente falou que uma parte da corrente é transmitida para o secundário, então nós temos o seguinte, ó, uma parte da corrente, né, vem do primário. Então nós temos aqui que no secundário, para eu conseguir alcançar esses 10 amperes, aqui no enrolamento comum tem que vir 6,66 amperes aproximadamente, porque o 6,66 se soma com essa corrente do primário, compondo os 10 amperes do secundário. Aí, reforçando aquilo que a gente falou, uma parte da potência transmitida é transmitida de maneira direta, eletricamente, do primário para o secundário. Ok, então vamos verificar o nosso setup aqui, ó. Eu vou limpar aqui para a gente fazer a ligação, tá? Então, nós temos um módulo de fonte, um módulo de medidores, um módulo do transformador monofásico, um módulo de resistores, que vão ser a carga que a gente vai aplicar nesse transformador. Então, vou inicialmente fazer o transformador abaixador. Então, nós vamos aí, ó, alimentar. Aqui eu vou pegar a fonte variável, tá? Porque, ora, eu vou alimentar em 120, para gerar 60, nós vamos utilizar esse enrolamento apenas de baixo. Ó. Vamos dar um zoom no módulo transformador para a gente verificá-lo. Então, nós temos aqui, vamos usar apenas esse enrolamento. É um enrolamento do transformador monofásico com um tap central. Então, esse enrolamento, o primeiro enrolamento é de 120 volts, a tensão máxima. O segundo enrolamento é de 208 volts, a tensão máxima. O terceiro enrolamento é de 120 volts também, a tensão máxima. Só que como ele tem um tap central, eu posso alimentar metade do enrolamento, cada metade com 60. A corrente máxima do primeiro enrolamento é meio ampere. Desse enrolamento central é 0,3 amperes e desse último enrolamento meio ampere. Então a corrente máxima que eu posso obter aqui, ó, é meio ampere. Essa informação é importante, tá? Muito bem. Então nós vamos agora fazer a conexão. Na conexão, nosso primário vai receber a maior tensão. Então, eu vou aplicar a tensão plena do enrolamento total, que é 60 volts. Então, nós vamos fazer essa ligação passando pelo amperímetro, tá? Então, vamos aqui, ó, pino 4, vai para o amperímetro I1, que vai monitorar a minha corrente do primário, e do amperímetro, da saída do amperímetro, vai para o pino 5, começo do enrolamento do primário. Nosso fim da bobina do primário vai para o neutro. Eu vou ter que aplicar 120 volts, né, que é a tensão plena desse enrolamento. Vou monitorar essa tensão. Então, eu vou pegar aqui o cabinho amarelo, vou ligar aqui o positivo no terminal 5, o negativo do voltímetro no terminal 6, para eu acompanhar essa tensão de primário. Vamos agora fechar o circuito do secundário, tá? Também vamos fechar usando o amperímetro. Então, nós vamos usar no circuito do secundário, a saída vai ser só a metade, né? Então eu vou usar o enrolamento do Borne 9 para o Borne 6.
A saída do 9 vai para o amperímetro I2. Saída do amperímetro I2 vai para a minha carga. Saída da carga, fecha aqui no 6, eu estou usando enrolamento de 60 volts nominal para o secundário. Além disso, eu vou colocar aqui as resistências em paralelo, caso eu precise aumentar essa carga, tá? Aumentar a carga significa reduzir a resistência total dessa carga, né? Que a gente tem um aumento da corrente, correto? Então vamos aqui. Colocar aqui a carga em paralelo, se a gente precisar elevar a potência. Muito bem. Fizemos a ligação. Agora nós vamos acompanhar aí as medidas, tá? Então, acompanhando as medidas, vamos aqui só diminuir um pouco mais, que a gente já viu como se faz como foram feitas as conexões. A gente pode aqui dar uma melhorada na visualização do conjunto, né? Então, vou ligar a minha fonte, vou ligar a alimentação dos instrumentos de medida, estou com uma tensão de 0 volts, não é para dar nada aqui na medição. O que eu vou medir? Observe, vou medir a minha tensão V1, tensão do primário, corrente I1, corrente do primário, a potência é 1I1, que é a potência do primário. Eu posso escolher aqui, né? PQOS, tá? Aqui, tensão do secundário é 2, corrente do secundário I2, potência do secundário é 2I2. Posso escolher também se quero QPOS. Vou monitorar o rendimento, que é P2 potência de saída sobre potência de entrada, é aqui em eficiência, ó, P2 sobre P1. E vou monitorar também esse ângulo de fase, não é necessário, eu vou tirar. Tá? Mas se eu quisesse monitorar o ângulo de fase, seria aqui, ó, Phase Shift. Eu não vou monitorar, não. O rendimento é suficiente. Então, vamos agora aplicar 120 volts no enrolamento do primário. Então, vou girar aqui o dial da fonte. Preciso aplicar aí 120 volts. Estamos em 72. Vamos chegar aí nos 120 volts nominal do enrolamento do alto trafo. 108. Vamos lá para 120, tá? Vou colocar mais ou menos aqui. Vamos ver se chegamos nos 120, 119, né? Acho que tá bom, né? Consegui isso. Opa! Será que eu consegui? 120. Muito bem. Essa corrente inicial aqui a gente já conhece, a corrente de magnetização do transformador. E aqui a potência total, potência ativa e potência reativa do primário do transformador. Secundário, em vazio, nós não temos corrente, nem tensão. Aliás, poderíamos ter a tensão aqui, né? Só que a gente não instalou, tá bom? Então eu vou desligar aqui, ó. Vamos monitorar a tensão do secundário. A tensão do secundário eu vou colocar aqui de rosa, tá? Para a gente monitorar essa tensão do secundário e a tensão sobre a carga. Aqui está. Então nós temos agora a tensão do secundário, 60 volts, autotransformador abaixador, que é o que a gente esperava, tá bom? Muito bem, vamos agora trabalhar com a potência desse transformador. Se você observar, ó, se a minha carga puxar 10 amperes e a tensão de saída é 70 volts, eu tenho 70 VA aqui de saída. Tá bom? Se eu tenho, ó, 70 VA aqui de saída, né? Aliás, desculpa, 700 VA de saída, né? Se eu dividir, ó, porque o S é V vezes I, né? Eu tenho que ter 700 VA de entrada também. Então, meu V vezes o I tem que dar os 700 VA. Então, meu I aqui do primário vai ser 700 VA sobre 210. Se eu fizer essa conta aí, eu tenho a corrente do primário, que é 3,33. Agora, se você observar, eu tenho 10 amperes saindo para o secundário, 3,33 amperes vindo do primário. Então, para que a lei de Kirchhoff das correntes seja válida nesse ponto comum, aqui
seção de enrolamento comum entre primário e secundário, nós temos que ter 6,66. Então, a corrente máxima nessa bobina, ela é mais crítica no ponto comum entre primário e secundário, que vai ser exatamente a subtração da tensão de secundário menos a tensão de primário. Então, baseado nesse fato, nós vamos sobrecarregar o nosso transformador até a corrente nominal do enrolamento, que nós já vimos que é meio ampere. Então, vamos colocar a medição. Vou adicionando cargas. Ó. Adicionei a primeira, já tenho corrente secundário. Adicionei a segunda, o rendimento está melhorando. Ó. Adicionei a terceira carga, 88% o rendimento. Vou adicionando mais carga, 89,5%, 90%, 90,4%, 91,8%. Observe, a corrente de secundário menos a corrente de primário não pode alcançar meio ampere. Aqui eu tenho 600 menos 300, né? 300 miliamperes, 0,3 amperes, né? Ainda estou folgado. Vou acrescentar mais carga. 92% de eficiência, de rendimento. Agora, ó, 92, né? E agora nós temos, ó, 800 menos 400, temos aproximadamente 0,4 amperes. Ainda podemos adicionar uma carga para chegar no nominal do transformador, ok? Então vamos adicionar aqui a última, não tenho mais, então esse é o máximo que a gente pode inserir. Então observe que eu estou com quase 1 ampere no secundário, 0,5 ampere no primário. Então nós temos aqui aproximadamente meio ampere no enrolamento comum aqui, né? No enrolamento comum entre primário e secundário. E aí nós alcançamos aí o rendimento máximo, né, por volta de 92%, como a gente falou, um rendimento considerável. Então nós fizemos aí o ensaio, né, do autotransformador na condição de abaixador ou redutor. Ok? Então vamos fazer agora o ensaio inverso, tá? Eu vou desligar. Nós vamos remover os cabos, que sempre é melhor remover os cabos e fazer a ligação corretamente novamente, tá? Vou girar o meu dial de tensão para 0, porque agora eu vou aplicar no secundário apenas 60 volts. Né? Então, vamos fazer agora a ligação oposta, tá, pessoal? Então, nós vamos aqui, ó, ligar a fonte no enrolamento menor. E a carga vai ficar no enrolamento maior. Tá certo? Então, nessa mesma condição, né, nós vamos fazer só a inversão entre carga e fonte. Né? E se você observar, né, com a inversão das correntes aqui, ó, nós teríamos novamente uma corrente maior no enrolamento menor e uma corrente menor no enrolamento maior, só que essa corrente menor é a que vai para a carga. Então, novamente, a corrente aqui na parte comum vai ser essa subtração, só que no sentido oposto, tá? Então, eu tenho que monitorar esse valor. Então, vamos aqui, pessoal, fazer essa ligação, né? Então, agora eu vou ligar a minha fonte para o amperímetro I1 primário, do primário para o pino 9, que agora o nosso primário é só 60 volts, e eu finalizo a ligação do primário com o neutro. Então, nós temos aí a ligação do primário do autotrafo. Vamos capturar também a tensão desse primário. A gente precisa acompanhar essa medida. Então, E1 vai no pino 9, ó, e o negativo do E1 vai no pino 6, para eu poder acompanhar a tensão do meu primário agora. O secundário vai para a tensão maior. Ó. Então, o meu secundário eu vou ligar no amperímetro I2. A saída do amperímetro I2 eu vou levar para a carga, porque agora é o secundário. E saída aqui do secundário ligada à carga no pino 6, né? Ok. Vou ligar aqui novamente os resistores em paralelo, pode ser que eu precise, tá? Então vou já deixar a conexão feita. Pode ser também que eu não precise, mas a gente vai acompanhar isso pelo amperímetro, tá bom? Vamos fazer essa ligação aqui.
para cá. Ok. Colocamos todas as resistências em paralelo. Vou desligar a carga, porque a gente vai adicionando a carga aos poucos, lembra? Para poder ir acompanhando e monitorando a corrente. Essa informação, pessoal, de potência máxima, ela já é dada no próprio autotransformador. Então você pode aí trabalhar com equipamentos dentro dessa potência, para não sobrecarregar o autotransformador, tá certo? Então você pode aí se precaver assim, não precisaria ir adicionando cargas aos poucos, né? Aqui é porque é um ensaio de laboratório, tá bom? Mas o autotrafo, ele na caixa já vem essas informações dele. Então vou aplicar agora 60 volts só no primário. Vamos ligar a fonte, ligar os medidores. Vamos monitorar aqui agora a tensão. Então vou aplicar aos pouquinhos aqui, tensão, até chegar a 60 volts de primário, que agora o meu primário é a tensão menor, tá? Opa, mais um pouquinho só. Opa, quase, né? Deixa, acho que eu passei. 60 volts no primário. Podemos fazer a medida do secundário, né? Faltou ligar aqui o secundário. Vamos ligar o secundário num voltímetro, para a gente acompanhar também essa medida. Então aqui o E2 eu vou ligar direto na carga, tá? E a gente já vai poder verificar o efeito ligando aqui a fonte dos medidores e a fonte da tensão alternada. A gente já pode ver o efeito do autotransformador elevador. Apliquei 60 volts no primário e no secundário, agora de maior quantidade de espiras, o enrolamento inteiro, eu tenho 120 volts. Então, transformador aí em vazio, né? Todo transformador em vazio tem um baixo rendimento. Então nós temos aí, ó, que nós vamos agora acompanhar a corrente, tá? Então eu vou colocar 600 ohms primeiramente, 600 ohms. Vamos ver o que nós temos aqui. 600 ohms. Nós temos, ó, 0,431 amperes, né, no primário, 0,197 no secundário, né? Então vamos acrescentar aqui mais carga, tá? Acrescentei os 3 módulos, ó. Então se eu fizer aqui, ó, 1.313 no primário, eu já excedi, né? Já excedi, tá certo? Porque o meu primário agora, ó, meu primário é esse enrolamento pequeno, ele é meio ampere, então não posso exceder meio ampere no primário, tá? Não posso exceder, então eu vou eliminar uma das cargas aqui, tá bom? Por isso que é bom estar aqui no simulador. Observe agora, ó, com essas duas cargas, né? Eu excedi também um pouco ainda, então eu vou deixar só de 600, que foi a primeira que a gente tinha colocado, lembra? Que me dá aí 0,4. Eu não cheguei no nominal, mas aqui, em compensação, se eu acrescentar essa carga, eu vou passar um pouco do nominal. Né? Vamos ver em qual condição o rendimento é maior, para eu considerar como nominal, tá? Assim eu tenho 89 e aqui eu tenho 91. Então eu vou considerar essas duas cargas como nominal. Excedemos um pouquinho, tá? Está um pouquinho sobrecarregado, né? Então essa ligação não pode ficar por muito tempo. Mas vamos analisar como considerando essa corrente como a nominal. Então nós temos tensão primário 60, secundário 115, né? Temos uma ampliação aí da tensão do secundário, configurando aí o elevador, né? Nós temos aqui, ó, corrente do primário, tá? Corrente do primário, que aqui nesse caso é a mais importante, tá certo? Porque nenhuma das correntes pode exceder os meio amperes, tá certo? Nenhuma das correntes pode exceder os meio ampere. No enrolamento, né? Então observe que quando eu ligo o primário, aqui, ó, eu tenho a corrente de primário passando nessa parte aqui do enrolamento, né? Então a minha corrente do primário, ela não pode exceder o meio ampere. Então foi isso que a gente configurou aqui. Então o mais correto mesmo
é a gente deixar nessa condição, tá certo? Um pouco aliviado aqui o transformador. Como é uma condição de laboratório, a gente pode sobrecarregar um pouquinho. Esses equipamentos são feitos para que possam, mas não por muito tempo, aguentar uma corrente, uma tensão um pouquinho mais alta do que a nominal, tá bom? Então nós temos aí uma eficiência de 90%. A corrente, ó, do primário, que é o enrolamento mais baixo, de tensão mais baixa, né? É a corrente mais alta. E o secundário, que é a de tensão mais alta, tem a corrente mais baixa. A gente já viu que nos transformadores esse fenômeno é natural, né? Onde eu tenho maior tensão, tenho menor corrente e vice-versa. E aqui a potência, ó, potência de entrada 25 VA. Se eu colocar aqui para ver o rendimento, 25 watts entrando, 23 watts saindo, e aí eu tenho um rendimento de 90%. Ok, pessoal, então terminamos o estudo aí do nosso autotransformador nas duas condições, de elevador e de redutor, tá? Vamos ficar por aqui. Até a próxima, pessoal.